Irmãos, o que vocês vão ouvir agora não é apenas uma história, é um testemunho que desafia a lógica humana. Imaginem, uma pequena igreja evangélica cercada por destroços, em meio ao fogo cruzado entre exércitos e militantes. Homens, mulheres e crianças ajoelhados, cantando louvores, enquanto bombas caem a poucos metros de distância. E, no entanto, algo acontece naquela noite que nenhum homem pode explicar. Um milagre que transformou Gaza em um altar da glória de Deus. Prepare o coração, porque o que vou contar agora vai mexer com a sua fé e te fazer enxergar o poder de Deus de um jeito que você talvez nunca tenha visto antes. Se acomode, respire fundo e acompanhe mais um testemunho real do canal Onde o Milagre Começa. Se inscreva no canal, curta e compartilhe essa história capaz de reavivar a fé em um Deus que visita seu povo em meio à guerra. Meu nome é Pastor Elias Ben-Hamir e sou missionário há 18 anos. Já preguei em desertos da Síria, em campos de refugiados no Egito e em aldeias remotas da Jordânia. Mas nada, absolutamente nada, me marcou tanto quanto o que vivi na faixa de Gaza em 2023. Naquele tempo, a tensão entre Israel e os grupos extremistas estava no auge. Explosões eram parte da rotina. As ruas eram cheias de medo. E mesmo assim, no meio do caos, havia uma pequena igreja evangélica escondida em Beit Lahia, ao norte de Gaza. Chamávamos aquele lugar de Casa da Esperança. Eram apenas 40 irmãos, simples, pobres, mas cheios de fé. Nos reuníamos em silêncio, sem cruz na fachada, sem letreiro, para não chamar atenção. O som dos louvores era abafado por cobertores pendurados nas janelas, porque qualquer ruído poderia atrair os olhos errados. Mesmo assim, os milagres eram constantes. Pessoas sendo curadas, jovens se convertendo, muçulmanos tendo sonhos com Jesus. E isso começou a incomodar os líderes do Hamas, que viam nossa fé como uma ameaça. Eles passaram a nos vigiar. Primeiro de longe, depois de perto. Carros paravam na frente do templo à noite. Homens armados observavam o movimento. Alguns irmãos começaram a desaparecer. Outros eram levados para interrogatórios e voltavam machucados, com medo de falar. Foi então que uma noite um homem entrou correndo na igreja durante o culto, com os olhos cheios de pavor, gritando: "Eles sabem que vocês estão aqui. Eles vêm esta noite." Um silêncio mortal tomou conta da sala. E foi ali, naquele instante, que eu senti o Espírito Santo sussurrar: "Não tema, Elias. Antes que o fogo caia, a minha glória virá." E eu não fazia ideia do que essas palavras significariam. Na manhã seguinte àquela ameaça, a cidade parecia respirar medo. Helicópteros sobrevoavam Gaza. Caminhões militares circulavam pelas ruas e em cada esquina, homens armados com o emblema verde do Hamas observavam tudo. Eles diziam estar ali para proteger o povo, mas nós sabíamos a verdade. Qualquer cristão era considerado um inimigo. Eu caminhei pelas vielas estreitas até o prédio onde alugávamos o pequeno salão da igreja. As portas estavam trancadas, mas dentro já havia irmãos reunidos, orando em silêncio. A luz do sol atravessava as frestas da parede, iluminando os rostos cansados. Vi uma mãe com o filho de colo chorando baixinho. Um jovem segurava uma Bíblia rasgada, encontrada entre escombros dias antes. "Pastor Elias", disse um ancião chamado Youssef, "eles já prenderam o irmão Karim. Levaram-no ontem à noite. Disseram que ele estava distribuindo livros cristãos." O silêncio foi total. Karim era um dos líderes do louvor. Tinha apenas 22 anos. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Se eles acham que podem apagar a luz de Cristo com ameaças, não conhecem o Deus que servimos. Mas no fundo, eu sabia que o perigo era real.
E naquela noite o perigo bateu à nossa porta. Por volta das 22 horas, enquanto orávamos, ouvimos o som de pneus freando do lado de fora. Faróis fortes iluminaram as paredes rachadas do templo. Passos ecoaram na rua. Homens gritaram algo em árabe, ameaças, insultos, ordens para que saíssemos dali. As crianças começaram a chorar. Alguns irmãos queriam fugir, outros queriam enfrentar. Eu, de joelhos, pedi direção ao Espírito Santo e ele me disse claramente: não se movam, esta é a minha casa. Então ergui a voz e disse à igreja: hoje não fugiremos. Hoje veremos o Senhor agir. Irmãos, foi naquele momento que percebi: a perseguição não era apenas humana, era espiritual. E estávamos prestes a ver o inferno se levantar contra nós. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar: já viveu um momento em que tudo parecia desabar, mas mesmo assim você escolheu confiar em Deus? Conta aqui nos comentários o que Ele fez por você. Seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém hoje. E aproveita também para curtir esse vídeo e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa. Assim, mais pessoas ouvirão histórias reais de fé e esperança. Ah, e se você quiser fortalecer sua vida espiritual, conheça o e-book 33 Orações para a Vida. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem adquire o livro ajuda esse canal a continuar espalhando testemunhos que transformam vidas. Mas o que viria a seguir mudaria tudo. Naquela madrugada, o ódio bateu à nossa porta e o céu começou a se mover por nós. Nos dias seguintes, a tensão cresceu como uma nuvem escura sobre Gaza. O som das explosões se tornara parte da rotina, e cada vez que uma bomba caía, os vidros do nosso pequeno templo tremiam, fazendo as crianças se encolherem nos braços das mães. O governo local já havia proibido qualquer culto cristão em público. E os militantes do Hamas patrulhavam as ruas, procurando casas onde sabiam que os cristãos se reuniam. Uma noite, recebi uma mensagem escrita em árabe, deixada sob a porta da igreja. Traduzida, dizia: último aviso, parem de pregar, ou todos morrerão. Eu sentei no chão de cimento frio e chorei. Não por medo da morte, mas por pensar nos irmãos. Como proteger aqueles que o Senhor me confiou. Como continuar falando de esperança quando o som das bombas parecia enterrar cada palavra. Naquela semana, perdemos contato com 3 famílias da congregação. Diziam que haviam fugido para o Egito, mas ninguém conseguiu confirmar. Os poucos que restaram, mulheres, idosos e alguns jovens, decidiram ficar. Se morrermos, morreremos adorando, disse uma irmã chamada Laila. Ela tinha apenas 19 anos, mas seus olhos carregavam uma fé que desafiava o terror. E assim, continuamos reunindo-nos às escondidas. As portas trancadas, as janelas cobertas com panos grossos e a luz apagada. Ali, à luz das velas, orávamos por livramento. Mas o céu parecia em silêncio. Eu comecei a me perguntar: Senhor, o teu braço encolheu? Por que não respondes? Mas mesmo sem resposta, eu continuava. Pregava para 10, às vezes para 5 e às vezes apenas para mim mesmo. Porque a palavra de Deus era o único som capaz de romper aquele silêncio mortal. Até que uma noite, o silêncio acabou. Homens armados cercaram a rua. Pude ver pela fresta da janela o brilho das armas e as faíscas dos fuzis. Eles vinham em direção à igreja, e foi então que senti algo no ar. Um frio diferente, uma presença. Era como se o Espírito Santo estivesse preparando algo que o inferno jamais poderia deter. E foi ali, naquele instante, de que o impossível começou a se desenhar no invisível. Era uma sexta-feira à noite. O relógio marcava pouco depois das 9. A gente tinha acabado de terminar o louvor. Apenas um violão e vozes baixas para não chamar atenção, quando um som cortou o ar. O primeiro disparo, depois outro e outro. Corri até a janela, levantando só um pedaço do pano que a cobria. E o que vi
fez meu coração gelar. Cerca de 20 homens, com roupas militares e rostos cobertos, caminhavam em direção à igreja. Alguns carregavam rifles automáticos, outros, caixas de explosivos improvisados. O símbolo verde e branco do Hamas reluzia nas faixas de seus uniformes. Eles gritavam em árabe, chamando-nos de traidores e inimigos da fé. As irmãs se reuniram com as crianças no canto da sala. Os homens se ajoelharam em círculo e eu caí de joelhos diante do altar. Senhor, se este é o fim, que seja o teu nome exaltado entre nós. De repente, uma explosão mais próxima abalou o prédio. O teto estalou, poeira caiu sobre nossas cabeças. As crianças começaram a gritar. Uma mulher desmaiou. Meu corpo tremia, mas havia algo maior dentro de mim, algo que eu não sei explicar. Coloquei-me de pé e disse: ninguém sai, hoje nós veremos a glória do Senhor. De repente, uma granada foi lançada contra o portão. O estrondo sacudiu o chão, a fumaça invadiu o templo. O teto estalava com o impacto das explosões ao redor. Alguém gritou: pastor, eles vão nos matar. E foi nesse momento que aconteceu algo que jamais esquecerei. O vento mudou, não o vento natural, mas um vento que parecia ter vida. As velas acesas começaram a dançar sem se apagar, e uma luz suave, dourada, começou a preencher o ambiente. Eu caí de joelhos, o ar ficou pesado, sagrado, e então ouvi um som como o de asas cortando o ar. Os gritos do lado de fora cessaram por alguns segundos. O tempo parecia ter parado. As bombas, que antes caíam ao redor, começaram a explodir, mas nenhuma atingia o prédio. Vi, pela janela quebrada, algo que meus olhos humanos jamais poderiam inventar. Figuras enormes, resplandecentes, pairando sobre o telhado. Cada uma delas tinha asas que brilhavam como fogo, e com elas cobriam o templo inteiro. Alguns irmãos caíram no chão chorando, outros apenas levantaram as mãos e começaram a adorar. E eu entendi. O inferno havia cercado a igreja, mas o céu tinha descido para cercar o inferno. As próximas cenas ficaram gravadas na minha alma para sempre. O primeiro míssil atingiu o quarteirão vizinho. O chão vibrou e as paredes da igreja começaram a rachar. O segundo caiu bem ao lado do templo. O impacto lançou poeira, fogo e destroços por toda parte. Mas nenhum fragmento tocava em nós. Eu olhava ao redor e via a fumaça cobrir tudo. Mesmo assim, uma luz dourada, viva, atravessava o ar denso. Ela vinha de cima, de onde os anjos estavam. Eram muitos. Alguns sobre o telhado, outros posicionados ao redor do prédio como uma muralha viva. Suas asas se abriam, formando uma cobertura sobre a igreja, e cada vez que uma bomba caía, elas se moviam, como se o próprio céu as comandasse para desviar a destruição. Laila, ainda ajoelhada, chorava dizendo: eles estão nos cobrindo, o Senhor enviou seus guardiões. Então, o terceiro ataque veio, desta vez direto sobre nós. O som foi ensurdecedor, como se o ar tivesse sido rasgado. Fechei os olhos e esperei o fim, mas o fim não veio. Quando abri os olhos, o teto tinha desaparecido. A estrutura estava totalmente destruída, mas todos estavam vivos. As paredes ao redor haviam sido reduzidas a pó. Do lado de fora, tudo era ruína e chamas, mas onde a igreja ficava, um círculo limpo, intacto, marcava o chão. E ali, no meio da fumaça, as asas ainda brilhavam, enormes, brancas, como lençóis de luz cobrindo o povo de Deus. As crianças olhavam para o céu e riam. Os adultos choravam, caídos de joelhos. E eu apenas dizia, tremendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando a luz cessou e a fumaça se dissipou, percebemos: a igreja havia sido destruída, mas a fé estava mais viva do que nunca. Nenhuma só pessoa foi ferida.
Nenhuma gota de sangue foi derramada, e naquele instante compreendi: o inferno pode lançar suas bombas, mas nenhuma delas pode atravessar as asas de Deus. O sol nasceu vermelho sobre Gaza naquela manhã. O céu ainda carregava o cheiro da fumaça e da guerra, mas havia algo diferente no ar. Uma paz que ninguém conseguia explicar. Os vizinhos começaram a sair de suas casas destruídas. Alguns vinham correndo, outros com medo, tentando entender o que tinha acontecido. Um homem de turbante e olhar assustado me perguntou: Como ninguém morreu aqui? As bombas caíram direto sobre o prédio de vocês. Eu olhei ao redor, tudo em ruínas, mas onde antes estava a nossa igreja, havia apenas um círculo limpo no chão. Nem um corpo, nem uma mancha de sangue. Apenas Bíblias queimadas nas bordas, mas intactas por dentro. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas, jornalistas estrangeiros começaram a chegar. Filmavam, faziam perguntas, não acreditavam. Um deles, um repórter britânico, me olhou nos olhos e disse: Pastor, isso é impossível. E eu respondi: é exatamente isso que o meu Deus faz, o impossível. Alguns militantes do Hamas também vieram. Eu vi o medo no olhar deles, medo de algo que eles não compreendiam. Um deles, o mais jovem, deixou a arma cair no chão e perguntou com lágrimas nos olhos: que luz era aquela que cobriu vocês ontem à noite? Eu apenas disse: era o amor de Deus, te chamando também. Nos dias seguintes, dezenas de pessoas começaram a procurar por nós. Muçulmanos, judeus, ateus, todos queriam ouvir sobre o que tinha acontecido, e cada vez que contávamos, o Espírito Santo descia novamente. Pessoas se ajoelhavam nas ruas, confessando Jesus como Senhor. A fé que tentaram destruir floresceu no meio das cinzas. O inferno tentou nos calar, mas o céu respondeu com asas. Irmãos, ao olhar para tudo o que aconteceu em Gaza, não posso deixar de lembrar do que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor nos diz em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa passagem não é apenas um versículo bonito, é uma promessa viva que se cumpriu diante dos nossos olhos naquele dia. Enquanto as bombas caíam, enquanto o ódio tentava nos consumir, Deus enviou seus anjos, suas asas protetoras, cobrindo cada irmão, cada criança, cada coração. E mesmo no meio do caos, Ele nos mostrou que nenhum poder terreno pode vencer a fé que está firmada nele. Pense comigo. Quantas vezes você sentiu que estava cercado pelo impossível, que as chamas das dificuldades, problemas, perseguições, crises ameaçavam te destruir? Hoje, eu quero que você saiba que há um Deus que caminha ao seu lado, um Deus que estende suas asas de proteção sobre a sua vida. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nosso protetor e Salvador, agradecemos por Tua presença que nunca nos abandona. Mesmo quando o mundo nos cerca com perigos, ódio e sofrimento, sabemos que Tu estás conosco. Dá-nos a fé de cada irmão e irmã de Gaza, para permanecermos firmes diante de qualquer perseguição. Que possamos sentir Tua proteção e amor em cada dificuldade que enfrentarmos. Bênçãos sobre nossas famílias, sobre nossas casas, sobre nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, quero te fazer uma pergunta. Você já vivenciou algo que parecia impossível, mas Deus te protegeu de forma sobrenatural? Deixe seu testemunho nos comentários. Ele pode inspirar a fé de alguém que precisa ouvir uma história de esperança hoje. E não se esqueça, para fortalecer ainda mais sua vida de oração, temos disponível o e-book 33 Orações para a Vida. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Cada pessoa que adquire o e-book ajuda nosso canal, Onde o Milagre Começa, a trazer mais testemunhos impactantes. Não é uma venda, é um convite para crescer na fé e na intimidade com Deus.
Se você se emocionou com esse testemunho, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Assim, a palavra de Deus alcança mais corações e mais vidas são tocadas pelo poder de Cristo. Lembre-se, onde há fé, há proteção. Onde há oração sincera, há milagres. E onde o inimigo tenta destruir, Deus manifesta sua glória de forma extraordinária. Um forte abraço e que Deus te abençoe.